Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo com vocês nessa noite de terça-feira. É um dia muito especial para todos nós que estamos nos últimos dias acompanhando todo esse conteúdo que a gente tem distribuído aqui pela Startse. Estamos na segunda semana do programa Restart. Foram já mais de 40 aulas, 44 aulas ao vivo todos os dias para vocês, para ajudá-los de alguma maneira a superar esses desafios que estamos todos vivendo juntos, todos aprendendo e tentando compartilhar uns com os outros as melhores práticas, das coisas que a gente aprende, funciona, enfim, para que todos possam também ter um caminho melhor e sair mais forte disso tudo. Já chegamos a 60 mil pessoas no Restart, então agradeço a todos vocês que estão assistindo as aulas e que estão assistindo a gente agora à noite. Disse que essa noite é uma noite muito especial, porque a gente recebe hoje aqui na Startse, nessa live, a Viviane Sena. A Viviane é presidente do Instituto Ayrton Senna, que atende milhões de crianças no Brasil, levando educação de qualidade, preparando professores e contribuindo de uma maneira incrível para que a gente construa as bases de um país melhor, de um futuro melhor. Viviane, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui hoje nesse nosso espaço. Obrigada, Júnior. Obrigada pelo convite. E realmente é um prazer estar com você, com toda a equipe da Startse, e com todos vocês que estão juntos aí nessa, como diz a moçada, nessa balada, né, que a gente está vivendo. E, como você disse, onde todos nós estamos sendo convidados a aprender, né? E aprender numa velocidade de Fórmula 1, eu diria, né? Todos nós estamos convidados a ser um Ayrton Senna aí, ó, acelerando. Mais do que nunca, a gente tem que acelerar e com muita determinação, né? Que foram algumas das grandes lições do Ayrton. Bom, pessoal, a gente está transmitindo esse nosso bate-papo aqui em diversas redes, todas as redes sociais da Startse, para todos que se inscreveram no Restartse, aqui através do nosso ambiente de educação. Então, quem quiser interagir com a gente durante esse papo, vocês podem enviar algumas perguntas, se tem um tempo a gente vai responder, eu vou ler, repasso aqui para a Viviane. Então, a gente vai começar esse nosso bate-papo hoje. A gente tem um tema que a gente quer trazer e que eu acho que faz parte dessa construção do hoje, né? Todo mundo está olhando, né, Viviane, muito para o problema que a gente está vivendo, né? E aí, quando a gente olha demais para o problema, a gente acaba não aproveitando, talvez, as lições que esse momento nos traz, né, os aprendizados que isso pode nos trazer para que a gente evolua e seja melhor daqui a pouco. Então, eu queria começar esse bate-papo fazendo essa provocação para você. Como você está enxergando esse momento? Como que você acha que a gente pode tirar coisas boas, apesar de tanto sofrimento, tantas pessoas que estão sofrendo, de tudo que está acontecendo? Quais são as lições boas que a gente pode tirar disso tudo? Eu acho que todos nós estamos com essa mesma sensação de ter sido mergulhados num filme de ficção, né? Daqueles tipos epidemia e etc. E acordamos dentro disso e estamos nos sentindo assim muito numa situação impensável, né? Foi uma coisa totalmente imprevista, impensável e pegou todo mundo literalmente despreparado, né? Para enfrentar um desafio desta natureza. E eu acho que como qualquer desafio, ele vai sempre trazer coisas boas, coisas ruins, e a gente tem que aproveitar as oportunidades de aprendizagem. Eu acho que uma primeira lição é que, enfim, muitas pessoas acham, isso vai passar e logo, logo a vida vai voltar ao normal, né? E a gente vai ultrapassar essa situação. Eu acho que, de fato, nós vamos ultrapassar de alguma forma, mas acho que é muito importante cada um de nós entender que isso não é um evento único, um evento de exceção, vamos dizer assim, uma situação fora do que é o padrão que começa a acontecer. Na verdade, que já vem acontecendo há algum tempo. A gente pode não ter notado, mas nós estamos passando por um outro tipo de padrão de cenários,
né, de mundo. E este outro tipo de cenário, eventos como esse do Covid, não são exceção, eles são a regra, não exatamente igual, não é nesse sentido que eu estou falando, mas eventos inesperados, totalmente imprevisíveis, coisas que estão fora da nossa previsão, da nossa capacidade de esperar, isto vai ser a nova norma. Os americanos são muito práticos e eles traduziram isso, Júnior, numa sigla, numa abreviatura que foi cunhada para representar esse novo padrão de cenário, que alguns de vocês devem conhecer, que é a palavra VUCA, formada por 4 palavras, as iniciais de 4 palavras inglesas. V de volátil, U de incerto, que em inglês a palavra começa com U, C de complexo e A de ambíguo. Esse termo, né, essa sigla, ela foi cunhada na verdade, pelos militares americanos para representar situações de guerra muito, muito desafiantes, com alto grau de complexidade, de imprevisibilidade. Eles cunharam isso na década de 90. Quando teve o evento das 2 torres, né, da queda das 2 torres, né, o ato terrorista, isto passou a ser um termo não de exceção, mas de regra do exército americano para lidar no terreno militar com situações dali para frente. E na primeira década de 2000, em 2010, isso passou do plano militar para um plano mais geral de todos nós, seja organizações empresariais, governamentais, qualquer tipo de organização, passou a usar esse termo para representar esse novo mundo que é altamente volátil, que muda, né, o tempo todo, que é altamente complexo, imprevisível e ambíguo. Então, o volátil se refere justamente a situações onde você tem uma mudança constante em alta velocidade. É um mundo que muda o tempo todo, não tem nada permanente. Você passa de uma mudança e os impactos dessa mudança para outra, e para outra, e para outra, sem cessar. É uma mudança constante, seja de tecnologia, de conhecimento, de mudanças geopolíticas, de mudanças econômicas. É um padrão de mudança em alta velocidade permanentemente. Isto leva a exatamente a situação seguinte, que é da imprevisibilidade. É incerto o que vai acontecer, porque se está mudando nessa velocidade tudo, fica muito difícil de você prever, né, desdobramentos e situações subsequentes. Então, o incerto vem decorrente disso. Também isso implica em muitas variáveis, que daí vem a complexidade, vão mudando em cadeia, isso vai gerando uma complexidade muito grande e a ambiguidade disso, porque não tem mais uma resposta certa. Às vezes, para a mesma situação, você tem várias respostas possíveis, não tem mais o certo e o errado. É isto que eu tenho que fazer ou é isto que eu tenho que fazer, né? Bem numa linha de ou isto ou aquilo. Não, às vezes é isto e aquilo e mais alguma coisa. Então, este padrão vai ser, Júnior, o padrão que cada vez mais vai se instalar como cenário normal, aquele mundo estável, predizível que a gente tinha, né? Ele tem se alterado e vai se alterar cada vez mais. Então, o Covid não é uma exceção, ele é o exemplo deste novo padrão de cenário, deste novo padrão de mundo. Viviane, e isso é bom você falar sobre isso, porque quando a gente olha para o mundo dos negócios, tal qual a gente conhece hoje, a gente está vendo uma situação em que
o mundo que existia também antes dessa revolução tecnológica toda, de 15 anos para cá, também era mais lento, previsível, estático, e agora ele é completamente acelerado, completamente imprevisível. Empresas que antes ficavam muitos anos na lista das maiores empresas do mundo, hoje passam pouquíssimo tempo. A velocidade com que a tecnologia dobra a sua capacidade é cada vez menor o tempo que isso acontece. Então, essa aceleração que acontece, esse novo normal, esse mundo acelerado, dinâmico e imprevisível que a gente vive, que você citou, a gente também vê esse cenário acontecendo no mundo dos negócios. Agora, quando a gente olha, Viviane, para todo vou chamar de essa confusão toda, a gente percebe que o mundo, a gente está virando a página, né? Parece que agora esse mundo deixou de existir, agora a gente entra nesse mundo VUCA. E como é que as pessoas podem entender ou se encontrar nesse mundo onde talvez a gente tenha que substituir o E pelo OU, o eu pelo nós? Como é que a gente vai se encontrar nesse mundo novo? Eu acho que nós estamos mal preparados, na verdade, né? A gente, por duas razões, fundamentalmente. Uma primeira é que o nosso modelo de operação, vamos dizer assim, o nosso painel de bordo, né, de voo, nosso piloto automático, ele funciona num padrão anterior, né? Num padrão estável, previsível, e a verdade é que essa visão binária, né, certo ou errado, branco ou preto, socialismo ou capitalismo, economia ou meio ambiente, feminino ou masculino, mente ou corpo, razão ou emoção. Essas polaridades, a gente vinha com esse padrão binário de análise do mundo e de tomada de decisão com base nesse processo praticamente binário, né? Você dividia a realidade em pares de opostos e você operava o seu voo com essa base. Acontece que isso já nunca funcionou muito bem, porque a realidade é complexa, né? Não é assim separadinho uma coisa da outra. Por exemplo, a divisão mente-corpo, né? Que é uma divisão clássica. Vamos combinar que onde que termina o corpo e onde que começa a mente? Me digam onde que é essa linha divisória entre uma coisa e outra. Na verdade, não tem, é uma divisão didática. Vamos dizer assim, é uma ferramenta que a gente usa para simplificar a realidade e aí operar de maneira mais simples com ela. Então, esse foi o recurso que a gente vem usando, né, ao longo do tempo, já há muito, muito tempo. E, além de fazer isso, né, que já não é muito fácil, já não funciona muito bem numa realidade normal, numa situação desse mundo, cenário VUCA, isso fica mais desadaptado ainda, porque essas divisões assim, né, ou elas não ficam de pé. Além disso, Júnior, tem uma coisa muito importante que a gente faz junto. Ao lado de dividir em polos opostos, além de fazer isso, a gente ainda dá um valor para um dos polos e um desvalor para o outro. A gente elege um como o certo, o legal, e o outro como o par de oposto. Esse não é legal, esse não é bonito, esse não é bacana. E a gente negligencia, oprime, trata mal esse outro lado. A gente desconsidera esse outro lado. Ou a gente nega, ou a gente despreza, menospreza. A gente trabalha desta forma com os pares de opostos. Então, por exemplo, um exemplo que todo mundo conhece, a relação numa sociedade patriarcal, o masculino é visto como o polo bacana, o certo, o bacana, o poderoso, é quem detém o poder, e o feminino é quem é subestimado, né? Negligenciado, como todos nós sabemos. Então, é exatamente tipo uma gangorra.
Enquanto para um subir, o outro tem que descer. E você trabalha em pares de opostos assim, e sempre valorizando um em detrimento do outro. Então, você joga sempre um para fora do cenário, do seu cenário mental. Cabe só um. É como um ringue. Fica ali o par de oposto e fica um grandão ali, né, fortão, e joga o seu par para fora, né? E agora também a gente esqueceu, né, que antes das sociedades patriarcais eram sociedades matriarcais. E era o contrário que acontecia. Quem mandava era a mulher, quem tinha o poder, o valor e tudo mais eram as mulheres, os homens eram quem estava embaixo na gangorra. E eles só serviam para ter bebês, era só para isso, né? Era tipo zangão. Então, assim, por quê? Porque o padrão é esse, é um padrão de oposição e de valor, né? Ou está um, ou está outro, ou está um, ou está outro. Esse é o padrão que a gente vem assistindo. No caso do Covid, a gente vê essa mesma discussão acontecendo, que é o padrão da gente, no binário. Vamos lá no raciocínio binário. Então, qual que está sendo a grande discussão, né? Se eu ver nas redes sociais, as discussões infindáveis entre o polo economia e o polo saúde, né? As pessoas estão quase se matando nas discussões, quem tem razão, se é esse daqui e esse daqui, aí fica essa discussão infinita, constelou um par de oposto, né? E nós temos isso em diversos níveis, desde governos até numa troca de WhatsApp, a gente vê esses dois, conflito entre os dois, né? Agora, de novo, a gente vê um pondo o outro para fora e desqualificando o outro. Quem pensa diferente do aquele polo, ele é desqualificado. Então, quem defende a saúde, o princípio ali da vida, ele é desqualificado pelo lado de quem defende o econômico. E quem defende o econômico desqualifica quem defende o princípio da vida e diz que ele não está considerando que vai ter um super problema econômico e que o remédio vai ser talvez mais duro do que a doença. Então, a gente vê não só uma luta de opostos, mas a gente vê também essa desqualificação, um sempre batendo no outro, né? Se a gente pensar bem, o que está, na verdade, em luta? Na verdade, é mais do que o polo econômico e o polo saúde. Na verdade, a saúde é só a face para um polo que é muito interessante, que é o polo natureza, que é essa dualidade entre economia e natureza. Porque o vírus, gente, o vírus é um elemento da natureza. Literalmente, ele é um elemento da natureza. Então, na verdade, o embate não é bem entre economia e saúde, é entre economia e a natureza. E, historicamente, o que a gente vê? A gente tem um histórico onde a economia sempre prevaleceu no ringue e colocava a natureza para o lado de fora do ringue, né? Toda vez a vida foi essa. A economia era lá o fortão que estava lá no ringue e ele botava a natureza toda vez para fora do ringue. O que aconteceu agora? A natureza fez o inverso. Ela veio para o ringue, deu um nocaute na economia, atou a mão da economia, porque é inédito. Não tem história na humanidade conhecida de você fazer um lockdown na economia do jeito como está sendo feito. Não existe nenhuma situação onde qualquer outro fator conseguiu dar um nó na economia. E o Covid deu. Na verdade, a natureza deu. Ela botou na lona, botou a economia na lona. E eles estão com a mão atada, né? O fator econômico. Então, o que isso representa, gente? Que quando a gente estabelece pares de opostos e coloca um oposto sempre para fora da consideração lá no painel de controle, sempre é banido, sempre é subestimado, sempre é negligenciado. O que acontece? Que um dia este elemento que ficou para fora do painel de controle, ele vai se impor, e vai se impor à força. E, às vezes, ele vem com tanta força, porque já esticou tanto a corda, que ele derruba o oposto, que era o fortão.
Ele faz aquilo que o Fortão fazia com ele. E aí você cai do outro lado da história. Então, é muito importante a gente entender que a gente não deveria trabalhar desta forma, com um painel binário de análise do mundo e de tomada de decisão, porque ele não dará conta da realidade e muito menos nesse cenário. E se a gente continuar com esse piloto automático de vai ser sempre na oposição e eu jogo sempre um para fora, a gente vai tomar muita multa. No caso da natureza, a multa vai ser alta, porque entre nós, seres humanos, a luta é entre nós, seres humanos, e a natureza, porque a natureza está aí há 4,5 bilhões de anos. E nós nos achamos muito indispensáveis. Né? Na nossa cabeça, nós somos o máximo, só que nós não somos. E ela deu um avisinho para nós aí, olha, moçada, eu já venho falando do aquecimento, já mandei várias epidemias, a de aviária, a de suína, só para citar as duas, ebola, né? Já mandou várias. Vocês ouviram? Não. Mas elas diziam respeito à maneira como vocês confinam animais, seja no caso de qualquer uma dessas, né? É um sistema de confinamento muito negligente. E o caso do Covid é outro, porque são animais silvestres, é a mesma coisa. Assim, a natureza vem avisando, olha, pessoal, está pisando na bola, está pisando na bola, está pisando na bola. Não, nós não ouvimos, a natureza aumentou a música, aumentou num volume que ninguém conseguiu não ouvir. Só que já num nível onde você não tem conciliação de opostos, porque o que a gente precisa, gente, é um painel de controle onde a gente consiga conciliar opostos, onde a gente consiga trabalhar com os dois lados e conviver com os dois lados e conseguir um terceiro nível onde os dois possam trabalhar juntos. Se a gente continuar nessa função binária, nós vamos ter muitos problemas, não é só com a natureza, mas é no setor político, econômico, em qualquer área humana, na relação homem-mulher, casamento, um dominando o outro. Isso não dá futuro, gente. Isso não dá futuro em lugar nenhum da vida. Então, nós precisamos aprender a mudar o sistema de análise e tomada de decisão da realidade para ser mais integrado, mais convergente, mais casado. Essa é uma segunda lição, né? Nós não estamos preparados. Na primeira lição, o mundo será assim. A segunda lição, nós não estamos preparados para lidar com isso, porque nós temos um sistema binário de lidar, de análise e se comportar frente à realidade. Isso já era ruim e agora está completamente desadaptado. A outra razão pela qual nós não estamos preparados, Júnior, para fazer essa abordagem aí de um mundo, vamos dizer assim, modelo VUCA, né? É que a nossa principal forma, né? Nosso principal instrumento de formar pessoas, né? Ele não está adaptado para o século XXI. Ele continua formando para o século passado, que é o sistema de ensino. A educação no mundo, a escola tal qual ela existe hoje no mundo inteiro, ela foi formada num momento histórico muito diferente do nosso atualmente, né? Para você ter uma ideia, ela tem esse sistema, né? A escola, ela foi criada no final do século XVIII. A escola é uma velha senhora que tem 200 anos. Né? Nesses 200 anos mudou muita coisa, mas a escola continua parada no tempo, né? Fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, para um clientezinho que mudou, que não é mais o mesmo, para um mundo que também mudou. Ela continua parada no século XIX e nós estamos com uma outra realidade muito diferente, que é esse mundo extremamente mutante, instável, incerto, e que as habilidades que você precisa para lidar nesse mundo são muito diferentes das que você
precisava no final do século XVIII, XIX, e eu posso até falar mais sobre essas habilidades para nós aqui, porque elas vão ser necessárias. E só fazendo um gancho no seu segundo ponto sobre esse mundo binário, né? A gente vê isso acontecendo, né, Viviane, na sociedade como um todo, mas quando a gente olha aqui para o nosso mundo aqui na Startse, quando a gente olha para o mundo das empresas, a gente vê que isso também aconteceu. E aí eu estou puxando sempre esse gancho porque para ver que como essas coisas todas elas estão conectadas, né? Como a gente falou mais cedo hoje, depois até seria bom você falar sobre isso. A gente continua sendo uma unidade que sempre foi, apesar das divisões políticas ou qualquer coisa que a gente queira dar nome para as divisões que a gente criou, os grupos que a gente criou. Mas as empresas no passado, uma empresa que era uma empresa de petróleo, ia ser para sempre uma empresa de petróleo. Uma empresa que era uma empresa de, sei lá, de farmácia, uma indústria farmacêutica, ia ser para sempre uma indústria farmacêutica. Hoje, a gente vê empresas que elas são um banco, mas elas também são uma empresa de saúde, mas elas também podem ser uma empresa de logística e daqui a pouco uma empresa de entrega de comida. Então, isso está cada vez mais comum. As empresas elas não são uma coisa ou outra. Hoje, elas são cada vez mais e outra, e outra, e outra. E as habilidades que as pessoas têm, os profissionais têm, para atuar nessas empresas, para atuar nesse mundo, realmente não podem ser aquelas que foram aprendidas nas escolas ou nas escolas de negócio, porque aquele mundo previsível, aquele mundo que a gente falou agora há pouco, que a gente conhecia, não existe mais. Então, como a gente forma pessoas para um mundo que não existe mais? Por isso que esse seu terceiro ponto agora de falar para a educação, falar sobre a educação, falar sobre a evolução da educação, é tão importante e vai trazer grandes reflexões, né? Esse momento que a gente está vivendo agora, pessoas dentro de casa, as crianças tendo que estudar online forçadamente, telemedicina, que era algo que já estava aqui há tanto tempo e a gente não usava. E agora a gente acabou sendo jogado num buraco evolutivo forçado que vai ter que começar a usar todas essas coisas, né? Não sei se você viu, saiu ter uma brincadeirinha esses dias aí nos grupos de WhatsApp, de negócios, falando assim que o que provocou a maior transformação digital das empresas nos últimos anos? Não foram os CEOs, não foram os investidores, foi o coronavírus, porque ele obrigou todas as empresas a terem que se reinventar. Então, feito esse meu desabafo aqui, quase manifesto, eu devolvo a palavra para você para falar um pouco sobre as pessoas que a gente vem formando agora para esse mundo que talvez a gente ainda não tenha percebido, mas que não existe mais. Pois é, está até cômico, né? Você vê que o Covid ele é um professor eficientíssimo, cara. Tudo aquilo que a gente vem protelando, vai jogando, empurrando para frente com a barriga, todas aquelas dificuldades, milhões de dificuldades institucionais, técnicas, religiosas, políticas, econômicas, tudo acabou indo por água abaixo e está acelerando um processo, né, que algumas coisas já estavam até praticamente prontas, mas tinha enormes resistências, né? Por quê? Porque a gente adora, Júnior, viver na zona de conforto, a gente não gosta de mudança. Essa conversa de que ser humano adora mudança, mentira. A gente gosta da inércia, daquilo que é conhecido, que eu controlo, porque o desconhecido eu não controlo, eu não gosto de coisa que eu não controlo, né? Então, assim, você fica numa zona de conforto até você ser praticamente jogado para fora dela, né? Porque você vai ter que aprender coisas, você vai ter que expandir o seu nível de consciência daquele pedacinho que estava ali, tudo arrumadinho, conhecido, né? A salinha com a mesinha, com a cadeirinha, tudo ali arrumadinho, e você não vai querer mexer ali, entendeu? O jogo está ganhando, a gente não gosta de mexer. Aí chega o Covid e bagunça tudo, e ele está ensinando a gente uma série de coisas que a gente estava resistindo a aprender, né? Muitas coisas, e a gente está aprendendo na marra. Então, eu diria que o Covid está
sendo assim um excelente educador, porque eu tinha um professor, eu sou psicóloga, né? Eu trabalhei 20 anos como terapeuta, antes de abrir o instituto, né? Eu trabalhei como terapeuta durante 20 anos de crianças e jovens. Eu tinha um professor na época da faculdade que dizia que consciência, ele vem, a consciência vem ou pelo amor ou pela dor. Você escolhe a modalidade, é seu critério, você escolhe. A gente, como seres humanos, normalmente escolhe o B, vai na dor. A gente evita o negócio até não ter mais jeito. Aí toma uma bem tomada, aí vai e aprende, porque ampliar consciência não é um negócio confortável, e a gente gosta do conforto. Então, por isso que eu acho que a gente pode aprender, né, numa situação como essa, que, por exemplo, você disse que vocês têm que se reinventar, né? Vocês vinham trabalhando, né, como Startse, por exemplo, né, num modelo presencial, com um sucesso incrível. Em poucos anos, vocês fizeram uma decolagem assim monumental e, de repente, da noite para o dia, vocês tiveram que mudar a chave, né? Mudar a chave tipo do além, né? Surgiu, caiu ali, ou você muda. Então, coisas que vocês estavam na zona de conforto, que vocês poderiam já ter virado essa chave, e vocês não viraram, você me contou ainda há pouco. Então, na verdade, o que vocês estão aprendendo aí? Vocês vão ter, estão já tendo, né? O quê? Muita criatividade, muita abertura ao novo, né? Porque se você é uma pessoa fechada, que não tem, né, essa capacidade de estar aberto ao novo, a curiosidade de ir lá descobrir uma nova coisa e a flexibilidade diante da mudança. Se você é rígido, assim, um caminho só, mão única, isso deu certo, eu vou no certo e acabou-se. Se tudo está despencando, mas não combina com o meu padrãozinho, cara, está fora. Não é assim, você precisa ter flexibilidade necessária. Então, vocês estão sendo flexíveis, vocês estão tendo abertura ao novo, vocês estão tendo uma capacidade de muito grande com as pessoas para poder plugá-las nesse novo modelo, né? Vocês estão tendo que trabalhar em colaboração enorme, né? Uma colaboração enorme entre o próprio time e também outras, né, contribuir para esse modelo. Então, todas essas habilidades são habilidades socioemocionais, soft skills. Elas não são habilidades cognitivas clássicas, português, matemática, história, geografia, habilidades racionais. Você usar todas elas, obviamente, mas elas não são mais linha de chegada, elas são só linha de largada. Além dessas habilidades, a gente está sendo solicitado hoje, nesse mundo, século XXI, a ter outro conjunto de habilidades que vai para além da fronteira cognitiva, que são habilidades como abertura ao novo, muita criatividade, muita flexibilidade, muita capacidade de trabalhar em colaboração, né? Empatia, capacidade de ouvir o outro, opiniões diferentes, ter tolerância com diferentes coisas e não estabelecer só certos padrões que caibam dentro de uma caixinha. Você ser capaz de respeitar, né, pessoas e ideias diferentes da sua. São todas essas são todos exemplos, né? Resiliência, persistência, foco, não desistir no meio do caminho. Está lá uma mega confusão, um esforço incrível para você virar, né? Outra coisa, para você conseguir fazer a mudança, você precisa ter muita persistência, você precisa ser muito perseverante, você não pode, deu errado, não brinco mais, pego minha bolinha e vou atrás, vou embora. Porque o jogo vai ser assim, vai mudar a regra o tempo todo. Se você brincar de tô de mal, não brinco mais, você está fora do jogo, cara. Você vai estar fora do jogo, porque a mudança vai acontecer o tempo todo e você precisa ter a resiliência e a capacidade de resistir à frustração
e ao erro até você acertar muitas e muitas vezes. Isso tudo, Júnior, são habilidades socioemocionais, intrapessoais e interpessoais, né? Não sei se você tem visto, mas com certeza você viu. Nas redes sociais tem um movimento muito grande das pessoas de solidariedade, né? Especialmente nesse momento onde pessoas de menos condições econômicas estarem sendo e vão ser muito mais atingidos, né? Então, está tendo um movimento espontâneo de solidariedade, seja levando alimento, fazendo aplicativos para conseguir dinheiro, para fazer, né, apoio, também a hospitais, equipamentos e tal. É todo um movimento de solidariedade que está acontecendo, que está rolando aí. Olha, solidariedade são duas coisas. Uma é empatia, você ser capaz de se colocar no lugar do outro, entender a necessidade do outro, que é diferente da sua, os sentimentos do outro, que podem ser diferentes do seu, se colocar no lugar, por exemplo, da pessoa mais pobre, e você se dispor a estar com aquela pessoa naquela necessidade, e a colaboração, que é justamente essa capacidade de você ajudar, né, numa hora que a pessoa está precisando. Então, na verdade, solidariedade é um nome conhecido para exercer duas habilidades, no mínimo, socioemocionais, que é empatia e colaboração, cooperação. São habilidades de natureza socioemocional, elas não são de ordem racional cognitiva, né? E, obviamente, que o cognitivo vai junto, sempre vai junto, mas o motor da ação não é o cognitivo, é a empatia pelo outro, é você perceber que a pessoa está numa situação, você sentir na pele o que ela estaria sentindo naquele momento. Então, todas essas coisas, Júnior, são exemplos de um mundo, né, instável, volátil, que está mudando o tempo todo. Ele vai exigir essas coisas da gente. Flexibilidade, abertura constante ao novo, a capacidade de criar em cima de situações novas que vão mudando a cada tempo, você vai se reinventando, essa palavra está muito... a empresa, como você falou, se reinventa 500 vezes, as pessoas se reinventam o tempo todo, por quê? Porque está mudando. Então, vai exigir muita flexibilidade da sua parte para você mudar, e muita criatividade para você ir mudando e absorvendo as oportunidades, estando aberto às diferentes coisas, e também muita persistência, muita disciplina, muita capacidade de perseverar durante o fracasso para você chegar no lugar aonde você tem que chegar. Então, essas habilidades, Júnior, elas não estão no currículo da escola do século XIX. Ela não fazia parte, não explicitamente, porque para quem não conhece, a escola foi criada no final do século XVIII pelos iluministas. Os iluministas criaram a escola para duas coisas. Para quem não sabe, o século XVIII, você tinha um cenário de mais de 10 séculos, de 1000 anos, né, de Idade Média. Então, você tinha uma situação de ignorância, né, de desconhecimento geral. As pessoas tinham muito pouco acesso a conhecimento. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa que leia um jornal durante uma semana, tipo um New York Times, ela tem mais acesso a conhecimento do que uma pessoa do século XVIII tinha acesso durante toda a sua vida. Então, era uma ignorância, as pessoas viviam debaixo, a sociedade vivia debaixo de um jugo, de uma opressão religiosa, de um lado, uma opressão política e econômica de outro, dos estados absolutistas, depois de 1000 anos de obscurantismo de Idade Média. Então, o que os iluministas propunham como conceito para o século XVIII, por isso que chamava século das luzes? O conhecimento é absolutamente vital para libertar as pessoas das trevas da ignorância, das trevas do misticismo, da superstição e também do poder político opressor, o conhecimento e a razão. A razão, os iluministas diziam que a razão não era o melhor caminho para a verdade, era o único caminho para a verdade. A razão, esta capacidade de pensar
né, de maneira lógica, foi colocada a partir do século XVIII como o grande caminho para libertar as pessoas da ignorância e da opressão, para libertar as pessoas. E por isso que os iluministas eram chamados de iluministas, porque eles propunham que a razão ia iluminar. O século das luzes foi chamado assim porque era a razão que ia iluminar a humanidade, e de fato iluminou. Daí saiu toda a revolução científica e tecnológica que nós temos hoje, que fez um boom em termos de desenvolvimento em todos os campos, em todos os campos. Então, o pensamento de ordem racional é muito importante, é uma função muito, muito, muito importante, mas ela não é a única que é importante. Ela não resume as pessoas. Além da razão, você também tem outras funções psíquicas tão importantes quanto a razão, como os sentimentos todos, ou como a intuição. São outras capacidades para você se orientar no mundo. Num mundo complexo, por exemplo, a intuição ela ajuda às vezes mais do que a razão, porque a razão ela vai por etapas para concluir algo. Quando você conclui, a coisa já foi, você já perdeu o bonde, cara. A intuição não. A intuição ela trabalha em cenários complexos por natureza e ela chega à conclusão, ela traz uma conclusão antes do que a razão consegue chegar lá na escadinha. Muitos inventores, muitos cientistas descobriram coisas pela via da intuição. O Einstein, os grandes biólogos, físicos, químicos, eles primeiro intuíam algo e aí depois eles usavam a razão para conseguir montar a escadinha para chegar naquela intuição. Então, cenários complexos, às vezes a intuição é muito mais eficiente porque ela chega primeiro. É um elemento do painel de controle que a gente usa pouco, que a gente tem preconceito. O pensamento de ordem racional tem preconceito contra a intuição, porque ele não funciona no padrão racional, então a gente deixa de lado, joga de fora do ringue. Mas num cenário complexo, num cenário muito mutante, ela pode nos ajudar muito. A outra função, que é muito importante, é a função do sentimento, como eu estava falando. Não adianta você, no Covid, passar informações para as pessoas de que você tem que ter a quarentena, que você tem que fazer isolamento durante o período, tem que lavar as mãos e tudo mais que a gente já sabe. Isto aí é o primeiro passo para a prevenção, mas ele não é, ele está longe de ser o suficiente. Para funcionar e a gente achatar a curva lá do sistema de saúde para não todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, o que precisa ter? Precisa ter colaboração das pessoas. As pessoas precisam colaborar com essa ideia, porque se a gente não colaborar, se cada um resolver fazer o que quer, sair, etc., nós não vamos dar conta. E não importa se a função racional diz é isso que deve fazer. Por quê? Porque você precisa de ter a colaboração, a abertura, a flexibilidade de mudar toda a sua rotina, a criatividade de conseguir mudar a rotina, né, para poder montar essa estrutura de uma hora para outra. Então, gente, estas habilidades socioemocionais é outro elemento do painel que ajuda a gente num cenário do tipo VUCA. Nós vamos precisar cada vez mais disso. E a escola não foi, a genética dela foi feita para desenvolver função, pensamento de ordem racional e distribuir conhecimento. Na verdade, os iluministas criaram duas coisas para fazer distribuição de conhecimento. Eles criaram a enciclopédia francesa e eles criaram o conceito de escola pública, laica e gratuita para todos. E antes disso, a humanidade nunca teve escola com esse modelo. Foram os iluministas que criaram o modelo de escola que existe hoje. Através da escola, eles criaram um sistema de distribuição de conhecimento em larga escala, que foi revolucionário, e o desenvolvimento de função racional em larga escala, para todas as crianças. E isto permitiu que a ciência se desenvolvesse, tivesse a revolução científica e tecnológica que nós tivemos hoje, atualmente. Então, de certa forma, a escola é a mãe da revolução científica e tecnológica que nós temos hoje. E isso começou lá atrás. Mas, se isso é muito bom, esse desenvolvimento do pensamento de ordem racional,
e distribuição de conhecimento, isso foi fundamental no século XVIII, XIX e XX, isto não é mais suficiente, isso é só linha de largada, como eu disse, não é mais linha de chegada. Além das funções cognitivas, nós precisamos dessas outras funções, para além da fronteira cognitiva, como as funções interpessoais e intrapessoais, as socioemocionais, que são as que estão, inclusive, sendo muito solicitadas atualmente. E, Viviane, é muito bom essa tua explanação sobre esse modelo educacional, porque a gente vê que dentro dessas lições do Covid, essa pandemia, a gente vê que ele tem um fator democrático, né? Ou seja, não escolheu lado nenhum que ia ser afetado, ou seja, vão faltar respiradores, vão faltar UTI para ricos e para pobres, se todos não trabalharmos juntos para buscar um mesmo objetivo. Exatamente. Exatamente. A gente está claro que quando você fala sobre habilidades socioemocionais, as soft skills, a gente usa muito uma expressão hoje que é pensar fora da caixinha, né? As hard skills, o modelo mental para qual a gente foi treinado, educado, nos faz a gente seguir por um caminho só. E aí, quando alguém ousa sair, colocar o pé fora da linha, essa pessoa parece um gênio, ou cria uma empresa incrível, ou cria uma solução sensacional, porque ele ousou fazer diferente. E ele usou as habilidades que a gente está dizendo que precisa ter agora. No momento em que a gente está, no momento de reinvenção completa, não são as habilidades técnicas que vão nos fazer sair mais fortes disso, são as habilidades socioemocionais. E aí eu te peço, Viviane, para fazer uma licença aqui para dizer e até tomar essa liberdade contigo de mostrar para o pessoal aqui algo que o Instituto Ayrton Senna está fazendo de uma maneira muito importante para fortalecer essas habilidades socioemocionais. Vocês ajudam milhões de crianças e escolas a se prepararem para ter uma educação de qualidade, e agora vocês abriram toda a área de educação socioemocional que vocês têm, todos os conteúdos, para que todas as pessoas possam acessar, alunos, pais, professores. Então, eu compartilhei a minha tela aqui, pessoal. Isso é algo genuíno, verdadeiro que o Instituto faz e que eles me contaram hoje durante o dia. Eu falei, eu tenho que mostrar isso para as pessoas, porque todos os conteúdos socioemocionais e essas habilidades que a Viviane citou, que podem nos ajudar a estar mais preparados para esse momento, a enfrentar melhor esses desafios, estão todos aí nessa página que foi criada para que as pessoas possam aproveitar esses conteúdos. Então tem muita coisa legal, vocês podem acessar depois o site do Instituto Ayrton Senna, que isso está lá, e eu fiz questão, Viviane, de pegar um pouquinho desse conteúdo, escrever um texto, publicar ali na Startse. Então, quem está nos assistindo aqui quiser entrar no site da Startse, no nosso portal, já tem uma referência e o link para ajudar vocês a chegarem nesses conteúdos. Viviane, quando eu olho esse movimento todo de educação, da forma como a gente tem preparado as pessoas, e pegando essas tuas 3 lições, o mundo mudou e o normal é algo que não existe mais, a gente vai vivenciar um novo normal, a gente tem que se preparar para ele. O mundo não é mais binário, ele não é mais ou, ele é muito mais e as habilidades socioemocionais são aquelas que vão nos preparar ou nos deixar mais fortes para enfrentar esse mundo novo que a gente começa a enxergar agora. Olhando para tudo isso, quais são as lições ou quais são qual a tua mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo agora, no sentido de, poxa, eu não sei como superar essa crise, eu não sei quais desafios seguir, o Instituto, você, a mensagem do Ayrton, enfim, isso tudo traz para as pessoas, isso remete a sentimentos que a gente precisa ter agora, né? De dedicação, de trabalho duro, de olhar para o lado, de se preocupar com o outro, de buscar fazer sempre melhor, de trabalhar sempre mais, de se esforçar mais. Que mensagem que você pode trazer para as pessoas que estão nos assistindo agora? Professores, empreendedores, gente que está começando, empresário de grandes empresas, gente que está perdendo o emprego, enfim, todas essas pessoas que estão no meio desse turbilhão. O que você pode dizer para essas pessoas?
Eu acho que a primeira coisa é consciência, né? A gente precisa ter consciência sobre o que está por trás da superfície, né? Dos acontecimentos, porque se a gente fica lá na superfície, a gente é carregado que nem cachorro na enxurrada, né? Cachorro morto na enxurrada. Então, a ideia hoje era trazer algumas chaves de leitura, né? No sentido de dizer, olha, esse cenário não é uma exceção, ele é um padrão que está se instalando. Nós não estamos preparados para esse padrão? Não, nós não estamos preparados, porque historicamente a gente vem de um padrão binário e também porque o principal sistema de ensino, de formação, na verdade, de pessoas, que é a escola, ela tem formado para o século XIX e XX, ela olha pelo retrovisor, ela não olha para frente, não está preparando as pessoas para o futuro, continua preparando para os empregos do século XX, para a forma de vida no século XX, e, portanto, ela precisa, né, vir para o século XXI e incorporar a musculatura que as pessoas vão precisar para viver no século XXI. Para você ter uma ideia, Júnior, uma criança que tenha 5 anos hoje, atualmente, ela vai, nos próximos 15 anos, ou seja, quando ela chegar aos 20 anos, ela vai ter vivenciado a mesma quantidade de mudança tecnológica que o mundo viveu nos últimos 150 anos. Ela vai viver 150 anos de mudança em 15 anos. E quando ela chegar, daqui 15 anos, lá, né, com toda essa mudança acontecendo, né, em 15 anos apenas, ela vai ter 20 anos. E aos 20 anos, ainda ela vai ter mais 130 anos para viver, porque as pessoas de 5 anos vão viver por volta de 150 anos. Nós estamos preparando essa criança para isso? Não. Nós, como pais, nós, como educadores, e nós mesmos não fomos preparados para isso que nós estamos vivendo hoje. Nenhum de nós. Como a gente estava falando lá há pouco, antes de começar, nós estamos tendo que aprender ao vivo e a cores online, entendeu? Online não, em live, né? Vamos dizer assim. Nós não tivemos... Em tempo real, exatamente. A gente não teve tempo de se preparar para poder fazer a mudança, para poder lidar com a mudança, para poder se organizar diante da mudança. Todas essas funções, né, que eu falei, por exemplo, de soft skills, além das racionais, que são necessárias, que nem uma musculatura, gente. Músculo, todos nós sabemos. Se você não malha, se você não desenvolve, a hora que você precisa dele, cara, você está frito. Pega um leão, você nunca fez nada com musculatura de perna, aparece um leão, vê se você vai conseguir correr dele. Não vai. E é isso que está acontecendo. A gente está tendo que correr sem ter desenvolvido a musculatura. É muito mais penoso. Então, nós vamos aprender na marra. Nós, gerações de adultos, nós vamos aprender na marra. Mas é importante que a gente entenda o que a gente precisa aprender. Nós vamos aprender na marra porque nós não fomos preparados para isso? Não fomos. Nós vamos ter a oportunidade de preparar nossos filhos, nossos alunos? Vamos. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer isso. Não vamos deixar estourar a corda para poder sair correndo atrás, como nós estamos fazendo agora, do prejuízo. Mas nós que somos adultos, nós já estamos na fria. E a boa notícia é que nós temos condição de aprender. Nós podemos aprender com isso e sair maiores do que nós entramos. Nós podemos usar as capacidades que nós temos em potencial, gente. Todos os seres humanos nasceram criativos. Não é essa coisa de gente a gente acha que criativo é tipo um Leonardo da Vinci, um Picasso, um Mozart, um Haydn. Não. É que só gênios são criadores. Não é verdade. Todos os seres humanos são criativos. Se a gente olhar em volta de nós, a cortina que está atrás da sua tela foi criada. A cadeira que você está sentado, todos nós estamos sentados, objetos criados, janelas, portas, pianos, estradas,
comida, uma boa parte da comida, que até física, né? Milho foi criado por índias, índias da América Central por cruzamento de grama. A gente cria pasta de dente, escova de dente, os objetos mais banais, gente. Tudo isso foi objeto de criação de pessoas como nós. Então, nós somos seres criativos. Nós podemos usar esse potencial para enfrentar situações novas, que mudam, como o mar, né? É fluido, ele está mudando o tempo todo. Nós todos temos potencial para sermos persistentes, resilientes, focados, disciplinados. Vamos usar isso. Vai penar mais agora para fazer isso, mas nós podemos fazer isso. O Ayrton não se tornou o rei da chuva porque ele era chamado rei da chuva, né? Toda vez que chovia, a gente brasileiro, eu não, né? Mas os brasileiros, a gente como família ficava desesperado, literalmente. Mas todo mundo ficava muito feliz quando chovia, porque aí o Ayrton ia ganhar. Agora, ninguém sabe que para ele ganhar, ele primeiro tomou o maior pau na chuva quando ele era pequeno, estava correndo de kart, começou a chover, ele acabou perdendo a corrida, que ele acabou indo para a grama por causa da chuva. E aí, toda vez que chovia, Júnior, ele ficava, põe o kart no carro, lá na caminhonete, e ia lá para qualquer buraco que tinha em São Paulo para ficar treinando. Ele treinava até acabar a luz do sol, né? Voltava totalmente encharcado para casa. Então, de fato, ele tinha o potencial para manejar um carro, né? Claro, eu não teria, né? Mesmo que eu treinasse a vida inteira. Mas não era só o potencial que ele tinha. Ele também tinha a determinação, a persistência, a perseverança de errar, até pegar a mão e transformar o potencial em capacidade real. Ele tinha capacidade, ele tinha potencial para dirigir, mas só o potencial não era suficiente. Precisava da atitude, da socioemocional, persistência, foco, disciplina. Isso todos nós sabemos que ele tinha, né? Ele tinha aquela coisa do foco, da persistência, da disciplina, do trabalho duro. E isso tira muitas habilidades potenciais da situação potencial e transforma isso numa capacidade, no músculo que você pode usar, entendeu? Então, todos nós temos, gente, está tudo lá. O ser humano veio com todo o equipamento. Nós é que não usamos o equipamento. A gente deixa guardado porque a gente está lá na zoninha de conforto. Agora, o professor veio, Covid, e ele está tirando todo mundo da zona de conforto. Que ótimo! Vamos usar a oportunidade como o Ayrton. Em vez de ficar chateadinho, não brinco mais porque eu perdi a corrida, não, vou lá treinar, cara, e vou arrumar, e vou acertar, e vou chegar lá, e foi mesmo, foi campeão da chuva, foi rei da chuva, porque ele dava banho em todo mundo. Então, gente, vamos usar, a gente está tendo oportunidade, vamos lá, cara, não desiste, vamos ligar nossos painéis de abertura, desliga o botão ali do binário, começa a olhar a complexidade das coisas, tenha pensamento divergente, que você inclui todas as possibilidades, e vamos em frente, cara. E vamos pensar nas crianças, nas novas gerações, para elas poderem desenvolver isso intencionalmente na escola. A escola tem que vir para o século XXI e começar a desenvolver tanto as habilidades cognitivas quanto as habilidades que vão para além dessa fronteira, porque é assim que vai ser, elas vão precisar dessa musculatura para viver. Viviane, incrível. Eu tinha até me preparado aqui para fazer um encerramento desse nosso papo, mas depois dessa tua fala, depois desse exemplo maravilhoso aí de soft skills, você fez uma comparação que eu fiquei arrepiado assim, de soft skills com esse exemplo do Ayrton. Eu sou muito fã, e, enfim. Então eu quero... A gente está... Infelizmente, as lives aqui no Instagram, nas redes sociais, elas só duram 1 hora. Então eu quero te agradecer muito por essa aula de humanidade, eu diria, que a gente teve aqui hoje. As pessoas estão maravilhadas aqui nos comentários, muitos elogios, muitas coisas boas. Elas saem realmente motivadas desse papo. Quero dizer para todas as pessoas que estão nos assistindo que acessem esse conteúdo essa área de conteúdos socioemocionais do Instituto, compartilhem, mandem para os seus colegas, para as pessoas, para dentro das empresas, porque isso
é o conteúdo que vai nos fazer diferença nesse mundo novo. E, Viviane, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela contribuição, por essa partilha maravilhosa que você fez hoje. Agradeço também ao pessoal do Instituto que nos permitiu ter você hoje aqui com a gente, Emílio e todo o time. Muito obrigado, foi uma honra ter você aqui na Startse hoje. Obrigada, Júnior. Foi um prazer estar com você, com todo o teu time, com todo o pessoal que está assistindo. Eu acho que é esse espírito mesmo, né? A tal da colaboração, né? Que está nos unindo, porque nós somos uma coisa só. A gente pode se dividir em americanos, chineses, de direita, de esquerda, do jeito arbitrário que a gente quiser se dividir, cara, mas, na verdade, nós somos uma única humanidade e o vírus está nos ensinando isso novamente, que a gente desaprendeu essa lição, ele está nos ensinando. E a gente ganha muito mais se a gente pensar, se a gente aprender essa lição. Maravilha, Viviane. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço a todos vocês que assistiram. Esse conteúdo fica gravado, depois podem assistir nas nossas redes sociais. Foi um prazer ter vocês todos aqui. Viviane, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.